Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto. Eu vou trazer para vocês hoje um vídeo completo, um vídeo longo, sobre o auxílio doença ou auxílio por incapacidade temporária, tá bom? Se você quer um conteúdo curto, esse aqui não vai ser o vídeo para você, tá bom? Mas se você quer saber absolutamente tudo sobre o benefício de auxílio doença ou auxílio por incapacidade temporária, você fica aqui com a gente até o final. E se você gostar do vídeo, peço por gentileza que deixe o like pra gente, que deixe o seu joinha, que deixe aqui o seu se inscreva no canal para a gente sempre realmente continuar fazendo esse conteúdo, para a gente ter esse impulso de vocês, tá bom? De início, pessoal, queria dizer que o auxílio doença é um benefício de natureza temporária, ou seja, ele não vai ser pago pela vida inteira, ele não foi criado para ser pago por muito tempo, então ele é um benefício de natureza temporária, tá bom? O auxílio doença ele tem dois tipos, basicamente, tem o auxílio doença acidentário e o auxílio doença previdenciário. O auxílio-doença acidentário é devido para as causas, no caso para a causa da incapacidade, quando ela se dá em decorrência do trabalho, ou uma doença que seja, no caso, uma doença profissional, né? Por exemplo, uma questão de hernia de disco por conta de trabalho muito pesado, ou propriamente um acidente de trabalho, né? Nesse caso, é ideal que você tenha CAT e você vai ter o benefício sobre a sigla B91. Para outros casos que não sejam esses de auxílio doença acidentário, é o previdenciário. É para a pessoa que se acidenta, que fica doente de uma doença comum, para a pessoa que tem qualquer tipo de acidente ou incapacidade, caso doença ou acidente, que incapacite ela de trabalhar, tá bom? Basicamente é isso. O auxílio doença, ele tem basicamente 3 requisitos para você cumprir no momento que for pedir o benefício, que é estar incapacitado, ter carência e ter a chamada qualidade de segurado. Eu vou explicar para vocês o que funciona cada um desses termos. Parece muito complicado, mas não é não, tá bom? E também vou dizer agora, que eu vou falar mais para frente sobre isso, mas vou dizer agora que dependendo do tipo de segurado que você for, vai ser diferente o tipo de carência, o tipo de qualidade de segurado que você vai ter que cumprir, tá bom? Basicamente, os segurados, a gente vai trabalhar com 2 grupos aqui, que é o contribuinte individual, autônomo e também a pessoa que tem carteira assinada, o segurado empregado, tá bom? Primeiro, a pessoa tem que estar incapacitada para o trabalho, né? Isso incapacitada aí eu acho que já é um pouco óbvio, por conta da questão da incapacidade, ou seja, a pessoa não pode trabalhar. Ela não vai poder trabalhar por uma série de motivos, né? No caso, ela vai estar sofrendo um acidente de moto, quebrou a perna, vai ficar incapacitada, ela ficou doente, por exemplo, ela contraiu uma doença, vamos supor, um câncer, ela contraiu um tumor, algo nesse sentido que impede ela de trabalhar, né? Contraiu uma catarata e ficou temporariamente sem enxergar direito, ela vai ter que ficar afastada do trabalho também porque ela não vai conseguir enxergar. São esses tipos de infortúnios, esses riscos sociais que a lei diz que o auxílio-doença cobre, tá bom? Outro requisito é a qualidade de segurado. Qualidade de segurado basicamente a relação segurado-previdência que existe, né? Essa qualidade de segurado, ela começa de formas diferentes, dependendo do tipo de segurado que você é. Se você é um segurado que tem carteira assinada, a qualidade de segurado ela começa com a assinatura da carteira de trabalho, tá bom? E se você é autônomo, se você é contribuinte individual, facultativo, a qualidade de segurado ela começa com o primeiro pagamento em dia da contribuição, tá bom? Por isso que é importante pagar as contribuições em dia, porque essa qualidade de segurado e também a carência, ela vai começar com o primeiro pagamento em dia, tá bom? A carência é o número mínimo de contribuições que você vai ter que ter para pedir o auxílio doença. Aqui tem uma diferenciaçãozinha que eu acho que é muito importante você ficar atento, tá bom? Isso aqui gera muita confusão e as pessoas acabam perdendo o direito ao benefício por conta disso. Se você nunca trabalhou na sua vida, nunca, você vai ter que pagar pelo menos 12 contribuições ao INSS para ter direito ao auxílio doença, tá bom? Agora, se você, imagina que você já trabalhou por um tempo, aí ficou desempregado, passou um ano desempregado, depois voltou a trabalhar. Nessa hipótese, você vai pagar apenas 6 contribuições, porque o segurado que reingressa no sistema previdenciário, e ele tem que pagar apenas metade da carência necessária. Como a carência para o auxílio doença são 12 contribuições, se ele reingressa no sistema previdenciário, ele paga apenas 6 contribuições, tá bom? Perdão. Lembrando, pessoal, que essa carência e a qualidade de segurado, ela começa com o primeiro pagamento em dia, tá bom? Então, fique muito atento se alguma pessoa te disser que você tem que pagar as contribuições retroativas para valer.
Pode ser que valha, mas depende do caso. Então consulte um advogado da sua confiança, tá bom? Aí o auxílio-doença basicamente é isso. Você tem que ter qualidade de segurado, carência e a incapacidade laborativa. Como é que você consegue o auxílio-doença? Um requerimento. Requerimento ao INSS, né? Obviamente, acho que você deve saber disso já, que o INSS ele faz o requerimento, o processamento e a concessão desses benefícios. Você pode fazer basicamente de duas formas que são as mais simples. Pela internet ou ligando para o 135, tá bom? As duas formas dão muito certo, tá bom? Você tem na internet, digamos assim, o aplicativo do INSS, vai baixar no seu telefone, você vai conseguir fazer um cadastro ainda com a conta gov.br, vai conseguir acessar e vai fazer o requerimento, algo bem intuitivo no aplicativo, você tem dizendo como fazer isso. Na internet, o site é meu.inss.gov.br, lá também vai dizer, tem todo o passo a passo. Você também usa a conta gov.br e pelo telefone, 135, você vai fazer o requerimento e aqui tem uma diferenciaçãozinha, né? Na internet é possível anexar documentos no requerimento. Você pode juntar seus laudos médicos, você pode juntar carteira de trabalho, identidade, comprovante de residência e tudo mais. Lá no 35 não. No 35 você vai só fazer o requerimento, a pessoa vai dizer o dia da perícia para você, você vai comparecer à perícia e levar esses documentos para serem anexados. Tem essa diferença ali essencial. Os dois funcionam. Eu sempre sugiro fazer o requerimento através da internet. Por um motivo que eu vou te explicar mais na frente, que assim, faz com que as pessoas percam muito realmente o benefício, que é por conta da falta da qualidade de segurado, que é mais fazer comprovar através de documentos do que só levando a perícia para o perito médico, tá bom? O próximo tópico é quais são os documentos essenciais para você juntar no requerimento de auxílio-doença. Como falei agora há pouco, ligando para o 135 não tem como juntar documento. Agora, fazendo um requerimento através da internet ou através do 135, você pode juntar documento, porque tem essa opção lá no site ou no aplicativo. Você vai tirar as fotos, juntar, anexar, né, no requerimento, e o servidor do INSS, quando ele for fazer a análise do seu benefício, ele vai verificar essa documentação, tá bom? Documentos essenciais. Primeiro, laudos médicos atualizados, tá bom? Nada de laudo médico muito antigo. Como eu falei para vocês, o auxílio-doença é um benefício de natureza temporária, então você não vai trazer um laudo de um ano atrás querendo comprovar a incapacidade atual, né? Você tem que trazer um documento recente. Recente é o quê? Menos de 90 dias, tá bom? Pelo menos 3 meses ali antes um documento tem que pelo menos... O próprio INSS fala isso, 90 dias, né? Mas o ideal é que seja pelo menos 45, tá bom? A gente tem observado isso na prática. Porque 3 meses, dependendo do seu tipo de incapacidade, já ocorreu a cura e tudo mais. Então, é importante ser o documento mais atualizado possível. Documentos seus, identidade, CPF. Embora não seja documento essencial, sempre junto, porque para a gente evitar ali, né? Para a gente comprovar realmente que é você que está requerendo e tudo mais. E para que, caso haja também alguma divergência de dados do INSS, o próprio servidor consiga consertar com base nos documentos que você envia para ele, tá bom? Outro documento essencial para você juntar no seu requerimento de auxílio-doença é o comprovante de recebimento de seguro-desemprego. Isso por quê? Imagina se você está sem pagar o INSS. Existe uma coisa chamada período de graça, que você mesmo sem pagar o INSS, você vai ter direito a receber o auxílio-doença, porque tem um período de graça, e um período mesmo que você não paga, você pode requerer. Tá? Ele tem a duração inicial de 12 meses, se você não tem outros requisitos. No entanto, ele pode ser estendido até 36 meses. Um dos documentos que faz esse período de 12 meses passar para 24 meses é a comprovação de requerimento de seguro-desemprego, que comprova o desemprego involuntário, tá bom? Aí se você recebeu o seguro-desemprego após ser demitido, você tem até 2 anos de período de graça. Quer dizer que nesses 2 anos, se você ficar incapacitado, 2 anos contados da saída da empresa ou da última contribuição, tá bom? Você vai ter ali direito a pedir qualquer benefício do INSS, desde que você tenha direito, no caso do auxílio-doença. Se você tiver ficar incapacitado para o trabalho no meio desse tempo, você vai poder pedir o auxílio-doença e ter concedido normalmente. Então, junte o comprovante de seguro-desemprego no seu requerimento, tá bom? Outro documento essencial também, que as pessoas pouco juntam, é a carteira de trabalho e as guias de pagamento do contribuinte individual, do autônomo, se você paga a autonomia, tá bom?
Porque se você tem mais de 120 contribuições pagas ao INSS, você tem direito a mais 12 meses da extensão desse período de graça, que eu te falei anteriormente. Então, imagina que você pode pedir o benefício mesmo 3 anos afastado do trabalho, 3 anos sem trabalhar. Né? 3 anos para acontecer muita coisa. Então, se você tem mais de 120 contribuições, ou seja, se tem mais de 10 anos de INSS pago, é bom que você junte a carteira de trabalho e se você paga a autonomia, junte as guias de autonomia lá, para que você consiga comprovar que você tem 120 contribuições pagas, embora o INSS tenha no registro deles as suas contribuições, mas é bom você sempre fazer essa prova, né? Corroborar essa prova, justamente porque se você tiver o benefício indeferido lá na frente, o seu advogado vai conseguir trabalhar melhor porque você já juntou essa prova lá no seu requerimento, tá bom? Agora eu vou falar de uma coisa que eu já falei anteriormente, com relação ao período de graça, né? Período de graça, como o próprio nome diz, de graça, é o período que você, mesmo sem pagar nada de graça, você tem direito a pedir benefícios do INSS, tá? Benefícios aqui, eu digo principalmente auxílio-doença, benefícios por incapacidade, tá bom? Imagina, por exemplo, que a pessoa trabalha de carteira assinada, ela trabalhou ali 6 anos nessa empresa, ela foi demitida, ali no mês de janeiro de 2023, ela vem a se acidentar no futuro, se acidentar, por exemplo, em setembro. Muitas pessoas pensam que só pelo fato de ela não estar trabalhando de carteira assinada, não estar pagando o INSS, ela não vai ter direito a receber o auxílio-doença, e é errado. Depois que a pessoa sai da empresa, depois que a pessoa é demitida, no caso, ela tem 12 meses de período de graça, tá bom? Para que mesmo que ela não esteja pagando o INSS, ela vai ter direito a pedir o benefício, porque ela está nesse período ali, nesse período que o INSS resguarda a pessoa, tá bom? E como eu falei para vocês, ele pode ser adicionado dependendo dos documentos que você tem. Se você comprovar desemprego involuntário, ou seja, se você comprovar que recebeu o seguro-desemprego, você vai ter a adição de mais 12 meses de período de graça. Você vai poder passar 2 anos sem, mesmo que você não pague nada para o INSS, se você ficar incapacitado, você vai poder pedir o benefício dele deferido. É bom se você comprovar os outros requisitos, é claro. Um outro meio de se comprovar o desemprego involuntário, e o meio que a própria lei diz, é você se cadastrar no banco de empregos. Existe um cadastro específico no site do MTE. Se você acessar mte.gov.br, lá vai ter dizendo como é que você faz esse cadastro. É só se cadastrar. Mesmo que você não tenha direito a receber o seguro-desemprego, se você tiver cadastro nesse site, lá no MTE, no cadastro próprio, aí você vai comprovar o desemprego involuntário, tá bom? E você vai poder pedir esse período ter a extensão desse período de graça, tá bom? Isso, infelizmente, poucas pessoas sabem, e as pessoas pensam, mas eu não recebi seguro-desemprego, então não tenho direito. Tem direito sim. Se você realmente ficou desempregado, desemprego involuntário, ou seja, a pessoa não ficou desempregada porque ela quis, foi porque realmente não estava conseguindo emprego. E se você se cadastrar no MTE, você vai conseguir comprovar esse desemprego involuntário. E por fim, aquela questão, a última dos períodos das causas de aumento do período de graça, é com relação a 120 contribuições. No caso, essas 120 contribuições têm se comprovado com de carteira de trabalho, guia de autonomia e principalmente do CNIS, tá bom? Se tem no CNIS, você pode ficar tranquilo que eles vão avaliar isso. Mas sempre junte carteira de trabalho e suas guias do INSS pagas lá no requerimento administrativo, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu tentei trazer muita informação em pouco tempo para não ser um vídeo muito longo. Mais para frente eu vou gravar um vídeo realmente longo sobre isso, explicando cada instituto, como fazer o requerimento. Eu peço que se você tem alguma dúvida ainda sobre o auxílio-doença, ou se eu deixei de falar alguma parte, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Eu mesmo vou responder para você lá no YouTube. E se você gostou do vídeo, se foi útil para você de alguma forma, deixa o joinha pra gente e se inscreve no canal, que a gente tenta sempre trazer para os nossos espectadores conteúdos como esse, que sejam úteis, que sejam realmente agregadores na vida de vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.